Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos aprender a fazer, a decorar, aliás, né, esse potinho de crochê bem bonito. Então, antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais videoaulas como essa e dar o joinha nesse vídeo para me ajudar, certo? Então, vamos lá aprender a fazer esse lindo potinho que você pode usar como porta-joias ou o que você preferir. E eu vou estar usando esse pote de doce de leite. Vocês podem ver, ele é desse jeito. Vai dar certinho pro nosso trabalho. Vou começar cortando essa película aí de cima, onde tem as informações, né, do produto. Eu pensei que ia precisar da tesoura, mas nem precisou, ó, como é fácil de tirar. Só rasguei do ladinho e consegui tirar essa película. Tirando ela, agora vamos dar início ao nosso trabalho. Vou começar meu trabalho com um anel mágico, círculo mágico, como preferir chamar. Mas se tu não gostar de fazer ele, você faz correntinhas, fecha e depois começa os pontos altos. Pode estar fazendo aí um total de 5 correntinhas. Então, vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou estar acrescentando mais 16 pontos altos aqui dentro. Então, já fiz 3 contando com as correntinhas iniciais. Vou estar acrescentando no restante. Fiz aqui os meus 16 pontos altos. Vou fechar o anel mágico, ficar bem fechadinho. Vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, vou fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira. Vou subir 2 correntinhas, aliás, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou voltar na mesma correntinha, vou fazer outro ponto alto. Vou vir no próximo e vou trabalhar também mais 2 pontos altos. E essa carreira vai ser todinha de aumento. Para cada ponto da carreira de base, 2 pontos no mesmo ponto. Ou seja, vai ser pontos de aumento em todos os pontos. Cada ponto vai ter 2 pontos altos juntos. Vou terminar a minha, você termina a sua daí. E já volto para darmos continuidade. Terminei aqui os meus pontos altos, 2 pontos altos para cada ponto. Vou vir aqui, 1, 2, 3 na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, ficando desse jeito. Agora, eu vou medir para ver se tá do tamanho do fundo do potinho, ó. Tu pode estar usando qualquer potinho, é só tu ir medindo o tamanho do fundo, ó. Tô vendo que tá faltando mais um pouquinho, só que se eu fizer pontos altos, tô com receio de ficar folgado, então essa carreira eu vou trabalhar com pontos baixos que são menores, né? Então, vou estar subindo 2 correntinhas. Vou vir aqui no próximo. Opa. E vou trabalhar ponto baixo. Vou vir aqui no próximo e trabalho 2 pontos baixos juntos. Vou vir aqui no próximo e trabalho ponto baixo sozinho. Vou vir aqui no próximo e trabalho 2 juntos. Então, vamos fazer assim, intercalado, né? Um ponto com 2 pontos juntos, 2 pontos baixos juntos na carreira de base. O próximo ponto sozinho. 2 pontos juntos. No próximo, um sozinho. Então, fiz aqui 2 pontos altos juntos. No próximo, eu faço um sozinho. No próximo, eu faço 2 juntos. E no próximo, um sozinho. E no próximo, 2 juntos. Então, vamos trabalhar intercalada essa carreira até finalizar ela. E vou trabalhar toda em pontos baixos, porque já está quase o tamanho do fundo do meu potinho, né? Se tivesse faltando um pouco de espaço a mais, eu continuaria com pontos altos. Como tá faltando só um pouco, eu vou trabalhar com pontos baixos para não ficar folgado. Então, aí vai depender do potinho que você tá usando. Se vai ser do mesmo, se vai ser de outro, você vai medindo. E aí, de acordo com isso, você vai fazendo. Cheguei aqui no final, vou vir aqui na segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou vir e vou ver se tá na altura, na largura, né, do potinho. Aqui tá o nosso trabalho e aqui tá o potinho. Vocês podem ver que vai dar a altura certa, né, Agora, vamos trabalhar de uma forma diferente. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, equivalentes a um ponto baixo.
Vou vir aqui, é somente nessa argolinha de trás, não vou pegar da frente assim, as duas juntas, ó, como eu estava trabalhando anteriormente. Vou trabalhar somente na de trás, vou fazer ponto baixo. E vou estar trabalhando somente nas argolinhas de trás, com ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo, em cima de ponto baixo, por toda a nossa carreira. Dessa forma, eu vou fechar toda a carreira, sem aumento e sem diminuição, certo? Terminei aqui essa carreira, fiz toda ela de pontos baixos, né, como eu falei. Vou vir aqui na segunda correntinha e vou estar fechando. Agora, vou fazer mais duas correntinhas, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer ponto baixo. E vou estar fazendo ponto baixo por toda essa carreira, sem aumento e sem diminuições. E dessa forma, eu vou estar trabalhando até dar a altura do meu potinho. Aqui. Como vocês podem ver, já fizemos o fundo. Agora, eu vou trabalhar com pontos baixos até dar a altura do potinho. Quando chegar aqui nessa marquinha, eu volto, porque certamente vou ter que fazer aumentos para poder caber essa parte aqui dentro, certo? Então, vamos trabalhar até alcançar a altura do potinho. Quando chegar na parte mais larga, que é aqui em cima, a gente para e eu volto para falar como que eu vou fazer para vocês. Fiz aqui o meu trabalho. Vou contar agora quantas carreiras eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras. E ficou do tamanho da altura que eu quero, ó. Chegou aqui nessa parte mais grossinha. Vou trabalhar com aumentos para poder caber bem certinho dentro. E aqui já tá dando forma, como vocês podem ver, ó. Agora, nessa carreira, vou trabalhar com alguns aumentos. Então, prendi aqui com ponto baixíssimo, subi 2 correntinhas, vou vir no próximo, faço um ponto alto. Vou vir no próximo, faço outro ponto alto. Aqui no próximo eu já vou fazer aumento. Eu vou trabalhar 3 pontos baixos sozinhos, 2 e 3. 3 pontos altos sozinhos e 1 com aumento. Então, a cada 3 pontos altos sozinho, eu vou fazer um aumento. Aqui fiz os 3 pontos baixos. Aqui eu já fiz o aumento. Fiz mais 3 pontos baixos e aqui fiz outro aumento. Então, a cada 3 pontos baixos, vou estar trabalhando um aumento. Certo? Só para ele ficar um pouco mais folgadinho para caber aquela parte ali dentro. Aqui eu trabalhei 2 pontos altos no mesmo ponto, ou seja, o aumento, né? Vou trabalhar um ponto alto sozinho. Outro ponto alto sozinho. Terminou os pontos da carreira. Aqui tem 3 pontos altos sozinhos, aqui no início da carreira. Então, eu vou fazer uma adaptação. Aqui tem 2 só, aqui tem 3 sozinhos. Então, é nesse primeiro que eu fiz aqui, eu vou voltar, eu vou fazer outro ponto baixo nele e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Ficando assim, certo? Agora, vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto nessa próxima carreira. Aliás, ponto baixo em cima de ponto baixo, né? Vamos trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu acho bonito o ponto baixo, porque ele é bem mais fechadinho do que o ponto alto, né? Então, para não ficar mostrando a parte do material do potinho, né? Parte de plástico. Para não mostrar a parte de plástico, eu prefiro fazer o ponto baixo, que é bem fechadinho. Mas se tu querer trabalhar com ponto alto, fica a teu critério também. Cada quem tem um gosto, né?
Então, vou fazer aqui essa carreira todinha em pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Terminei a minha carreira todinha em pontos baixos, vamos vir aqui dentro dessas correntinhas. Se você querer, pode prender aqui dentro. Eu tô preferindo prender aqui, ó, no espacinho dentro delas. Aí eu puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, vou medir pra ver se já tá o tamanho certo. Puxar bem puxadinho pra ficar bem ajustado. Já está dando a altura do potinho, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer alguns furinhos aqui, pra poder tá fazendo o acabamento desse potinho. Agora, eu vou estar usando essa vela, um garfo velho. Vou pegar essa pontinha dele, vou jogar pra lá, ó. Esse é um garfo daqueles materiais bem inferior, por isso que eu consegui fazer assim, com facilidade. Agora, eu vou tirar isso aqui, pra não manchar. Vou tá esquentando aqui o garfo na vela. E vou tá fazendo buraquinhos, ó. Então, eu vou esquentando aqui o garfo, ó. Eu já marquei os lugarzinhos aqui de furar, já furei em 4 buraquinhos. Agora eu vou terminar de furar os outros, ó, porque são bem pequenininhos. Só fiz a marcação. Tenho que fazer eles um pouco grandes, porque a agulha é um pouco grossa. Então, a gente vai aumentando eles de tamanho. Esquenta bem o garfo, dependendo do material. Talvez esquentar na vela não vai ser suficiente. Talvez você precise da boca do fogão, né? Mas como esse plástico ele é mais mole, vai dar de usar só a vela mesmo. Vai esquentando. Aí eu vou abrindo os buraquinhos. E vou fazendo. Terminei de abrir os buraquinhos, como vocês puderam ver, ficou manchado, porque a alta temperatura fez o plástico queimar, né? Aí eu vou estar passando uma lixa de unha para tirar esse excesso. Tirar esse excesso, ó. E o excesso, vou tirar da parte de dentro agora. Aí vocês puderam ver que tirou bastante o excesso de plástico queimado. Agora, vou inserir o cachepô. Inserir o potinho dentro do cachepô. Agora, vou estar fazendo 2 correntinhas. Vou inserir aqui no buraquinho próximo, ó. Vou inserir aqui primeiro, nesse próximo ponto baixo. Vou inserir também aqui dentro do buraquinho. Vou vir com a linha, puxando. E vou fazer ponto baixo. Vou vir aqui nesse próximo ponto. Esse daqui. Vou vir aqui no mesmo buraquinho. Vou puxar a linha e vou estar fazendo mais outro ponto baixo. Vou vir aqui nesse próximo. Vou vir aqui nesse buraquinho, no próximo buraquinho. Vou pegar e vou puxar a linha por dentro. E vou fazer ponto baixo.
Vou vir aqui nesse próximo ponto baixo. Vou inserir a agulha dentro. Vou inserir a agulha no mesmo ponto que eu tava inserindo. No mesmo buraquinho que eu tava inserindo. Vou puxar. Vou fazer outro ponto baixo. Então, no próximo ponto baixo, eu vou pro próximo buraquinho. E eu vou trabalhar a carreira desse jeito. Para cada buraquinho, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, utilizando também os pontos baixos aqui do trabalho. Certo? Então, trabalhei um ponto baixo aqui dentro, usando esse buraquinho do outro ponto baixo da carreira de base. Vou trabalhar mais um ponto baixo no próximo ponto baixo, inserindo dentro do mesmo buraquinho que eu trabalhei o ponto baixo anterior. Vocês estão entendendo? Vou repetir novamente para não ficar dúvidas. Em cada buraquinho desse, vou trabalhar 2 pontos baixos, trabalhados também aqui nessa carreira. Então, aqui, eu já fiz 2 pontos baixos no buraco anterior. No próximo buraco, eu vou usar o próximo ponto baixo, o próximo buraquinho da latinha, né, do potinho. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto baixo, vou inserir a agulha, vou vir no mesmo buraquinho e vou fazer outro ponto baixo. Dessa maneira. Para dar o acabamento, certo? Você pode estar fazendo adaptações também. Se você vê que esse ponto está muito longe do buraquinho, tu pode voltar nesse mesmo aqui de trás e fazer ele aqui dentro, tanto faz, certo? Então, você vai adaptando aí e fazendo como melhor você achar. Você pode estar fazendo 3 no mesmo buraquinho, ou 2, ou 1. Você vai olhando como vai ficando melhor. Quando eu vejo que o outro tá muito longe do próximo buraquinho, eu faço 3 no mesmo ponto. O importante é trabalhar todos os pontos, para não ficar nenhum ponto faltando trabalhar. Terminei de trabalhar todos os pontos. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, a gente corta esse ponto e arremata. Corta essa linha, aliás, né? A gente corta. E agora é só arrematar. Esconder essa linha aqui por detrás, né? Pegar ela, passar por dentro de uma laçadinha. As laçadinhas ficaram bem apertadinhas, por isso que tá ruim de fazer. Vou puxar ela pra frente. E agora pra trás de novo. Vou estar fazendo dessa forma, pra ficar mais fácil. Tá pegando aqui. Assim. Escondendo. E aqui vou cortar logo. Cortei o restante. E ficou desse jeito. Agora a gente vai trabalhar a tampa. Eu tô querendo deixar só essa parte do meio, porque essa parte aqui que serve pra fechar já não vai servir mais, porque eu trabalhei aqui ao redor, né? Então não vai dar o encaixe perfeito pra fechar como fechava antes. Então eu vou cortar. Vou cortar e vou deixar só essa parte ali do meio. Só pra dar, assim, não ficar mole, né? A tampa,
Para dar um enrijecimento na tampa, eu vou deixar a parte do meio. A gente corta aqui ao redor. Ficou aqui essas bordinhas ainda, ó, eu vou cortar elas também. Essas bordinhas mais levantadinhas. Vou deixar só a parte reta. Assim. Agora eu vou trabalhar o crochê para colocar aqui em cima, né? Que a gente não vai tampar desse jeito. Agora vamos estar fazendo buraquinhos na tampa também, para poder estar fazendo o trabalho de crochê. Então vamos fazer o mesmo esquema de antes, né? Esquentar o garfo na vela e fazer esses buraquinhos. Se você tiver dificuldade em fazer com o espaçamento certo, você marca com um marcador antes, né? Com alguma coisa, e depois você faz os furinhos. E agora vamos fazer um trabalho circular para estar fazendo o acabamento dessa tampa. Vou fazer o círculo mágico. Se você não quiser fazer o círculo mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas e fechando, né, para começar o trabalho. Então eu fiz o círculo mágico, fiz a primeira laçadinha, que equivale a uma correntinha. Vou fazer mais 2 correntinhas, equivalentes a um ponto alto. E vou estar fazendo 10 pontos altos dentro desse anel mágico, contando com as 3 correntinhas, vai dar um total de 10 pontos altos. E agora eu vou estar fechando esse círculo mágico bem apertado para ficar bem fechadinho no meio. Vou estar puxando bastante essa linha. Aí agora é só fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha desse trabalho. E depois de ajustar bem para ficar bem redondinho, né, e fechadinho, a gente vai começar a próxima carreira. Então você vai dando ajeitadinho. Aí quando tiver bem ajeitadinho, você vai fazer 3 correntinhas, vai voltar na mesma correntinha que você fez esse trabalho e vai fazer mais outro ponto alto. Então, 2 pontos altos juntos na mesma correntinha. No próximo ponto, vamos fazer também outro aumento, mais 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. E essa carreira vai ser todinha de pontos altos, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, vai ser todinha de aumentos, certo? Terminada a carreira, agora vamos vir na terceira correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo. E agora vamos subir 3 correntinhas equivalentes a um ponto alto. Vou vir no próximo, vou fazer ponto alto. E no próximo agora eu vou trabalhar um aumento. Então, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. No próximo eu trabalho um ponto alto sozinho. E no próximo, ponto alto com aumento. 2 no mesmo ponto. Então, essa carreira vai ser todinha assim. 2 pontos altos juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. Aquele que eu fiz sozinho inicialmente, no final da carreira, eu vou estar acrescentando ele no final, quando a gente fechar essa carreira, certo? Então, bora terminar essa carreira todinha intercalada. Um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Terminei essa carreira, agora eu vou voltar lá no primeiro ponto alto que eu fiz com 3 correntinhas, vou fazer mais outro ponto alto junto dele para ficar da maneira correta, né? Fecho, agora essa carreira ficou bem fechadinha, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora, antes de iniciar a próxima carreira, vamos pegar e vamos medir para ver se já tá no tamanho certo para continuarmos o acabamento na tampa de plástico. E depois de medir, vi que precisava de mais um pouquinho de comprimento, só que o ponto alto ele é muito alto, né, para fazer essa carreira, então eu vou trabalhar só com pontos baixos. Então eu vou estar trabalhando um ponto baixo sozinho, 2 juntos, um ponto baixo sozinho e 2 juntos. E vou trabalhar essa carreira todinha dessa forma, intercalada, com 2 pontos baixos juntos e um sozinho, para dar a altura para podermos fazer o acabamento juntamente com a tampa de plástico. Terminada essa carreira, vou voltar lá no primeiro ponto baixo, onde eu fiz com 2 correntinhas, vou fazer mais um ponto baixo junto dele e vou fechar com ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa última carreira, antes de começarmos o acabamento juntamente com a tampa de plástico. Vamos subir 2 correntinhas
E agora vamos estar dando início dessa carreira, inserindo a agulha no segundo ponto baixo e dentro do buraquinho, para poder fazer mais outro ponto baixo. E dessa forma vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Aí eu vou agora no próximo ponto e vou também no próximo buraquinho e faço um ponto baixo. Próximo ponto, no mesmo buraquinho, faço outro ponto baixo. Próximo ponto, no próximo buraco, um ponto baixo. No próximo ponto baixo e no mesmo buraquinho, outro ponto baixo. E assim vamos fazendo por diante. Se você vê que o próximo ponto está muito longe do próximo buraquinho, volta no mesmo buraquinho e pode estar fazendo 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Terminei essa carreira, vou vir lá no começo das correntinhas que eu fiz, no espacinho entre elas, e vou estar fechando essa carreira com um ponto baixíssimo. Ficando dessa maneira. E agora eu vou estar fazendo uma correntinha, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Volto e faço um ponto alto no próximo ponto. Faço ponto alto duplo no próximo ponto. Puxando 2 laçadinhas, depois mais 2 e depois mais 2. Faço mais outro ponto alto duplo no mesmo buraquinho. No mesmo ponto, né? Ficando dessa forma. Faço ponto alto agora no próximo ponto. Esse é o acabamento. Próximo ponto, a gente faz agora ponto baixo. E vamos começar novamente. Um ponto alto no próximo ponto. Agora, um ponto alto duplo no próximo ponto. Puxa 2 laçadinhas, mais 2 e mais 2. Ponto alto duplo no mesmo ponto que acabamos de fazer. Então, 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. Agora, um ponto alto no próximo ponto. E um ponto baixo no próximo ponto. Ficando assim, tipo um babadinho, né? E vamos começar novamente da mesma maneira. Vai ser ter essa carreira todinha desse jeito. Ponto baixo, depois ponto alto, depois 2 pontos altos duplos no mesmo ponto. Depois ponto alto, novamente no próximo ponto. E no próximo ponto, ponto baixo. E vamos fazer assim até encerrar a nossa carreira. E aqui no final, como vai ficar faltando um pouco de pontos, a gente pode estar fazendo adaptação. Em vez de eu fazer o ponto alto no próximo ponto, eu volto no mesmo ponto que nós fizemos os pontos altos duplos e faço ele. Aí no próximo eu já faço o ponto baixo. Ficando assim. Aí agora eu trabalho no próximo um ponto alto. Agora ponto alto duplo no mesmo espaço. Puxa 2 laçadinhas, mais 2 e mais 2. Volto no mesmo espaço e faço mais outro ponto alto duplo. Agora eu vou no próximo e faço um ponto alto, normal. E vou fechar com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que a gente fez lá no início da carreira. E assim finalizamos mais uma carreira, ficando dessa forma. Agora é só cortar o fio e arrematar essa linha. E esse daí é o resultado da nossa tampa. Agora, vamos esconder esse fio lá atrás, como a gente já faz de costume, né? E agora, vamos fazer um trabalho circular para estar colocando na parte de dentro da tampa, para não ficar aparecendo aquele plástico escurinho, né? Onde a gente abriu os buraquinhos. Então, vou estar fazendo a primeira laçadinha no círculo mágico. Vou estar acrescentando mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. 3 correntinhas juntas, né? E vou estar acrescentando 10 pontos altos dentro desse círculo mágico. Então, vão ser no total, juntamente com as correntinhas iniciais, 10 pontos altos. Terminamos os pontos altos, agora vamos fechar, puxando o fio, para ficar bem ajustado no meio, né? E vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, como de costume. Ficando dessa forma. Agora, vamos começar a próxima carreira. Fazemos 3 correntinhas
E vamos no próximo ponto e vamos fazer ponto alto. Dessa forma. Voltamos no mesmo ponto, fazemos outro ponto alto. E no próximo a gente também vai trabalhar aumento, 2 pontos altos juntos. Aquele ponto alto que a gente fez com 3 correntinhas, no final a gente vai fazer ele junto com o outro. Então, vamos trabalhar essa carreira toda de aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, certo? Finalizamos a carreira, vou voltar lá no primeiro ponto alto que eu fiz com as 3 correntinhas e vou fazer mais outro ponto alto junto com ele e fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira desse jeito. E agora eu vou subir 3 correntinhas, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou vir no mesmo ponto e fazer outro ponto alto, ficando assim um aumento. Vou vir no próximo e faço o ponto alto sozinho. No próximo eu faço outro ponto alto, volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Então, essa carreira a gente vai intercalar, faz um ponto alto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos no mesmo ponto, certo? Terminei essa carreira, agora eu vou lá do terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora vamos subir 3 correntinhas, vamos ir no próximo ponto e fazemos um ponto alto. E vamos fazer assim, 2 pontos altos separados e próximo a gente faz junto. Então, vamos intercalar 2 sozinhos e o próximo a gente faz junto. Terminei essa carreira, vou vir na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos medir para ver se esse trabalho circular já está no tamanho adequado para a gente fazer a colagem lá na tampa. Então, eu vi que está com o tamanho certo, vou arrematar a linha e vou esconder esse fio lá por detrás, como a gente já faz normalmente. E depois de arrematar esse fio, vou pegar e vou cortar esse fio do anel mágico lá do início do trabalho. E agora vamos fazer o pegador da tampa, né? A bolinha. E aí eu fiz o anel mágico, vou fazer 2 correntinhas equivalentes a um ponto baixo e vou acrescentar mais 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. E no total vão ser 6 pontos baixos com as 2 correntinhas iniciais. Acabei de fazer os meus 6 pontos baixos, vou puxar bem puxado essa linha do anel mágico para ficar bem fechadinho. Vou vir lá na segunda correntinha do início do trabalho e vou fechar com um ponto baixíssimo. E depois de fechar essa carreira, a gente dá uma ajeitadinha, puxando para cá, puxando para lá. Aí agora vamos começar a próxima carreira. Fiz uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. E vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira de base. Então, essa carreira vai ser todinha de aumento, certo? Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto, no próximo 2 pontos baixos no mesmo ponto, até finalizar a carreirinha. E ao finalizar a carreira, a gente vai lá na segunda correntinha do começo do trabalho, fecha com ponto baixíssimo, faz mais 2 correntinhas e no próximo faz ponto baixo. Depois, no próximo, fazemos ponto baixo. E vamos trabalhar essa carreira todinha de pontos baixos sem diminuição e sem aumento. Finalizada a carreira, fechamos com ponto baixíssimo lá dentro das correntinhas iniciais, fazemos mais 2 correntinhas e agora vamos fazer novamente outra carreirinha apenas de ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Finalizada a carreira, vamos lá na segunda correntinha novamente, fazemos ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar diminuições. Fiz uma correntinha, puxei uma laçadinha no próximo ponto e no próximo puxei outra laçadinha e agora puxo todas as 3 juntas, ficando assim as diminuições. Então puxo de novo a laçadinha no próximo ponto e no próximo outra laçadinha e fecho as 3 laçadinhas juntas. E já vou cortando esse fio do meio do anel mágico. E vou fazer essa carreira todinha de diminuições, puxando cada ponto uma laçadinha e depois puxo as 3 juntas, até finalizar essa carreira todinha. Finalizada a carreira, fecho com um ponto baixíssimo lá no início do trabalho. E agora vamos fechar. Coloco primeiro uma pérolazinha velha dentro, né? Para dar uma sustância assim, um enrijecimento dentro da bolinha, né? E aí eu vou fechar com pontos baixíssimos ao redor dessa bolinha que a gente fez agora de crochê. Ela vai ser o pegador da nossa tampa. E fechado essa bolinha, agora a gente vai arrematar o fio. Cortei e vou passar ele por algumas laçadinhas dentro desse trabalho, para poder ficar mais seguro, né? Fiz alguns nozinhos e também ficar mais fechadinho, na pérola que eu botei dentro não sair, né?
Então, vamos fazendo assim. E depois é só cortar a sobra da linha e ficou pronto o nosso pegador da nossa tampa. Agora eu vou colar esse trabalho circular que a gente fez para botar na parte de dentro da tampa para dar acabamento, para não ficar mostrando os buraquinhos, né, que a gente furou no plástico. Aí eu colo com cola quente e fica desse jeito. E terminada a nossa colagem, a tampa ficou desse jeito. Vamos colar agora a parte de cima, né? Eu peguei uma florzinha, aí tem tutorial no canal dessa florzinha plana, né? Bem simples e fácil de fazer e bonita também. Aí eu colei ela e agora eu vou colar a nossa bolinha no meio para dar um acabamento e ser o pegadorzinho da nossa tampa. Aí você coloca bastante cola para ficar bem seguro e ficar bem ajustado, não ficar puxando as pétalazinhas para cima, né? Então vai e coloca cola em todas as pétalas. E no meio da flor a gente coloca bastante cola para colocar essa bolinha e colar ela bem colada para ficar o nosso pegadorzinho da nossa tampa. Aí pressiona bem para ficar bem colado, não ter risco de soltar. E esse aí foi o resultado da nossa tampa. Eu realmente amei demais esse trabalho. E agora vocês vão ver o resultado da tampa e do potinho juntos. Eu achei que o resultado surpreendeu e ficou melhor do que eu imaginava. Então, o que vocês acharam? Obrigado por assistir esse vídeo.